Graça e paz, meus amados. Vocês não imaginam, obrigado, meu irmão, alegria de verdade, sem clichê, sem exagero, alegria, honra que a gente tem de estar aqui com os amados, de termos sido lembrados pelo pastor Laércio, pela Cristina, casal querido, com quem a gente tem compartilhado o ministério e a vida aqui nessa cidade durante esses anos, nas lutas, nas alegrias, tristezas, mas também muitas vitórias, e nós nos alegramos por essa, mais do que parceria, é uma aliança no Senhor. E ser lembrado nesse tempo de tamanha importância na vida da igreja, é uma honra dobrada. Então, obrigado, e ainda especialmente por ter chamado meu filho, que esteve aqui com vocês ontem, e ele se sentiu muito feliz, muito honrado também por esse convite. Amém, meus amados. Então, nessa noite eu gostaria de... Já recebemos a oração devida para este tempo, então eu gostaria apenas de convidá-los a abrirem comigo no texto bíblico de Lucas 5, de 33 a 39, que é o texto inicial para a nossa ministração de hoje. Lucas 5, de 33 a 39. O texto bíblico nos diz assim: Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém, meus amados. Tudo novo. Nós estamos participando aqui dessa conferência abençoada, tudo novo. E eu creio que a experiência que levou o pastor Laércio a nos convidar, além da nossa amizade, é também reconhecer que nós, como igreja local aqui na cidade, temos passado por um momento também de transição. E fiquei meio receoso: será que conta a nossa história? Porque na verdade é hora da gente celebrar a vossa experiência e não a nossa. Por isso que no receio, perguntei para o pastor Laércio se caberia compartilhar um pouco da nossa história, e eu a princípio achei que sim, e ele concordou comigo, porque eu acredito que a experiência de uma igreja, quando ela é gerada pelo Espírito, e de repente uma outra igreja sente a necessidade também, na mesma cidade, na mesma região, de passar por um processo de mudança. E de repente a gente levanta o nosso olhar e começa a perceber que não é apenas uma coisa isolada, de uma igreja pingando aqui, outra ali, mas de que é um mover muito maior do que o que a gente imagina. E então, quando a gente começa a perceber que esse mover não é isolado, vai dando segurança. Porque toda mudança, ela gera um pouco de expectativa, de ansiedade. Será que eu estou no caminho certo? Será que não vou quebrar algum princípio? Mas quando a gente levanta os olhos e começa a perceber não apenas um movimento, mas um mover do Espírito, por conta de algo que a gente não consegue enxergar agora, mas que amanhã a gente vai saber. Primeiro a gente obedece, e aí depois a gente entra no fluxo de um propósito que vai além de nós mesmos, mais do que nós conseguimos contemplar. Então, no bojo dessa experiência, entra a nossa experiência, e depois vamos conversar um pouquinho acerca do vosso momento. Mas a nossa experiência tem a ver com uma mudança de Insegec para a Igreja Voz.
Nós servimos a igreja em SEGEC por 25 anos. Eu cheguei a ser vice-presidente de toda a denominação por muitos anos e sempre procurei ter uma atitude leal para a qual minha líder, a quem respeito e sempre respeitarei, a apóstola Valnice Milhomens. E devido ao meu respeito por ela e pela denominação, estava tranquilo lá. Até que ela começou a perceber, ela como mulher de Deus que ela começou a perceber que alguns pastores, especialmente pastores mais velhos, e eu não pareço ser tão velho assim, mas de ministério eu era o mais velho. Aliás, eu participei da ordenação ao ministério pastoral da Valnice. Eu estava lá quando ela estava sendo ordenada ao ministério pastoral, e eu estava lá magrinho, pequenininho, jovenzinho, impondo as mãos sobre ela. Então eu tinha já uma história na Igreja Nacional e até mais velho de pastor em relação a ela. E ela começou a sentir que alguns pastores, especialmente pastores mais experientes ou mais velhos, poderiam correr o risco de ficarem meio engessados. Sabe quando a gente vive muito tempo e alguém, o líder, começa a perceber, eu acho que eu preciso dar asa para esse ministério. E eu, tranquilo, lá, demorei até um pouco para perceber os sinais que ela estava dando, até que chegou um dia que senti que Deus me deu um chacoalhão, e eu tive a coragem. Tinha muito medo de dividir igreja, tinha muito medo de soar arrogância da minha parte, ainda bem que a iniciativa foi da parte dela, de sinalizar, e eu entendi que era momento de me desprender, não para dividir, mas para voar, dentro de um plano que eu não entendia no momento. Ok, tomamos essa decisão, ela veio com toda alegria, ela tomou a iniciativa de vir para o culto de liberação, foi um culto extraordinário, muito bom. Mas havia no meu coração uma expectativa, mas e agora? Qual o nome da igreja? Que identidade? O que eu vou fazer? Não tinha nenhuma noção. E é muito bom quando a gente não tem noção, porque não é o homem que coordena, é o Espírito Santo. A igreja é do Espírito Santo. E eu estava muito assim, Senhor, fala agora, dá a direção, qual é a identidade, qual que é o nome, para onde nós vamos? Não sabia. Então convidei a igreja para um período de 21 dias de jejum e oração. 21 dias. Cultos todos os dias. Reunião de oração pela manhã, todas as manhãs. E começamos a orar, e a orar, e a orar. No 9º dia desses 21, eu estava dormindo, por volta um pouquinho antes das 3 da manhã, eu não sei se dormindo ou acordado. O texto de João, capítulo 1, foi transcorrendo na minha mente sem que eu tivesse a Bíblia aberta, porque estava deitado ou dormindo. E esse texto começou a surgir, e este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois que, és tu Elias? Respondeu ele, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Não estava com a Bíblia aberta, estava deitado, se dormindo, acordado, não sei, mas esse texto começou a transcorrer na minha mente, literalmente, palavra por palavra, frase por frase, e parou nesse momento, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando esse texto parou, um outro cenário se me abriu naquela madrugada. Eu comecei a ver pessoas simples como vocês, como o pessoal da igreja que eu pastoreio, enfim, de todos os lugares. Cada pessoa olhava para mim, dava um sorriso, e assim como João falou, eu sou a voz que clama no deserto, cada pessoa da atualidade, homem, mulher, jovem, criança, daqui, da África, da Europa, cada pessoa, uma de cada, olhava para mim, sorria e falava, eu sou a voz nas escolas, eu sou a voz na política, eu sou a voz no salão de beleza, eu sou a voz na engenharia. E eu comecei a perceber que cada pessoa não vinha de uma nomenclatura religiosa.
eu sou o pastor tal, ou eu sou o apóstolo tal. Não, era profissional liberal, era o engenheiro, era a médica, era o médico, era o mecânico, era a dona de casa, era a cabeleireira, e cada um dizendo, eu sou a voz na área em que ele atuava. E o interessante é que na medida em que cada pessoa olhava para mim e falava, eu sou a voz, ela sorria, e aí depois ela ia para um quadrinho, numa tela. A outra pessoa vinha, falava, eu sou a voz, em outra área. Aí ela ia para um outro quadrinho, até que uma tela inteira se encheu de quadrinhos. Eu não entendi nada naquela hora, mas eu entendia que Deus estava dando uma direção. Eu sou a voz, não pastores ou apóstolos, mas gente comum, gente da sociedade, povo simples. Eu sou a voz numa determinada área. E então comecei a entender que Deus estava dando uma identidade. Daí, Igreja Voz. 1 ano se passou, veio a pandemia. O que aconteceu? Live, Google, reuniões pelas mais variadas plataformas, reunião do Google Meet, reunião aqui, ali, e as pessoas costumavam tirar um print e mandar para mim, até que de repente eu comecei a ver, gente, 1 ano se passou, olha os quadrinhos, compreenderam? Que quadrinho? Quadrinho das reuniões, das lives, das reuniões online, das células que começaram a acontecer para muito além dos limites de Ribeirão Preto. Células na Angola, células em Dubai, células, e lá os quadrinhos, as pessoas, e quem era que estava ali nos quadrinhos? Não necessariamente pastores, ou apóstolos, ou profetas, era o povo, era a gente da igreja, era o cristão que teve uma experiência pessoal com Jesus, e que no momento da visão, lá em 2019, eu não entendia, porque cada pessoa olhava para mim e falava, eu sou a voz, sorria e ia para o quadrinho, até encher toda a tela. 1 ano se passa e a gente viu essa visão cumprida, e eu fiquei muito feliz, porque em meio a uma condição de não sei para onde vou, não sei quem eu sou, o que eu faço com o povo, de repente a gente dorme, descansa, e Deus dá uma visão, e essa visão se cumpre depois de 1 ano. A gente acha que a pandemia acabou, depois mais um outro ano, e células, e reuniões, e lives, e o Evangelho se espalhando, por conta de uma visão. E aí, de repente, a gente começa a perceber esses moveres, e a gente chega aqui hoje, participando desse momento lindo na vida da igreja, e não distante do Evangelho de João, porque por um lado, o que Deus nos falou, eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz, mas mais do que nome de igreja, é um valor, mais do que o nome de uma igreja, é um valor de aprofundamento no Evangelho, porque de nada adiantaria a gente achar um nome bonitinho, Igreja Voz, Igreja Union, ou seja lá o que for, se isso não nos levasse a um mergulho no Evangelho, de nada adiantaria, seria modismo, seria talvez uma mudança apenas como eu já experimentei no passado, que a gente achava que avivamento era bom, na minha igreja eu não posso bater palma, então eu vou para uma igreja que pode bater palma, na minha igreja eu não posso tocar na bateria, eu vou para uma igreja que pode tocar, ou seja, seria apenas uma mudança de hábito litúrgico. Mas o que nós temos percebido, não é mudança de palma, de bateria, de cor de templo, ou de coisa parecida, não, é um mergulho numa verdade do Evangelho, que por algum motivo, precisa ser despertado nos dias de hoje. Veja Lutero, um homem de Deus, um homem fazendo o seu melhor nos seus dias, mas ele de repente começa a perceber que tinha que romper com alguma coisa, mas não para criar uma nova seita, uma nova religião, ou um novo movimento, não.
Ele começou a entender que um valor do Evangelho estava sendo esquecido. Então ele dormia e acordava, e dormia e acordava com uma verdade a ser resgatada: o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E aquilo que vem da parte de Deus, e que não é invenção humana, mas que nasce no coração de Deus para um determinado tempo, tem um propósito. É só você perceber o que foi de Lutero para cá. Nós somos fruto disso, porque nasceu no coração de Deus, não um modismo, em meio à perseguição. Houve um preço? Claro que houve, mas algo que nasceu no coração de Deus, e que foi transmitido a um coração de um homem reto, de um homem sincero. Foi uma verdade, ou foi um valor do Evangelho, que de alguma forma estava sendo esquecido ou negligenciado. Meu justo viverá pela fé. E por conta disso, há todo o mover de Deus que muda o mundo, e que vira o mundo de cabeça, que estava de cabeça para baixo, vira de cabeça para cima. Porque onde o Evangelho vem, ele vem para restaurar, para trazer vida, para trazer glória, para trazer endireitamento, para endireitar caminhos. E quando a gente pensa então que esses moveres ficaram lá para Paulo, ficaram lá para Lutero, eis que de repente Deus usa um pobre como eu, numa madrugada, e fala: olha, há um valor a ser resgatado. E qual o valor? Vocês estão jogando o ministério nas costas do apóstolo, do pastor, do evangelista, do profeta e do mestre. Estão pagando esses ministérios, e devem pagar mesmo, e pagar muito bem. Mas, porém, a igreja, eles são instrumentos para que os santos façam a obra do ministério. Então, quando a igreja Voz nasce, ela nasce dizendo, como até o Daniel falou ontem, né? A questão da cultura da honra, honrar os líderes, honrar os pastores, honrar aqueles que nos deixaram um legado. Isso foi tremendo. E agora, Deus começa a trazer, olha, igreja, honre o apóstolo, o evangelista, honre o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre, mas entenda que eles são ferramentas de Deus para equipar os santos, para que os santos realizem a obra do ministério. Então, quando a gente começa a entender, eu sou a voz, quem? A cabeleireira lá no salão de beleza. Eu sou a voz, o mecânico, debaixo do carro consertando o carro, mas sendo a voz para o companheiro, para o chefe. Eu sou a voz, dona de casa. Eu sou a voz, engenheiro. Eu sou a voz, um empresário, para abençoar a uma empresa inteira. Então é sinal de que Deus está querendo salvar numa agilidade muito maior do que nós imaginamos, ou com que nós conseguimos salvar nos últimos anos. E onde é que entra a Union? Quando a gente pega, e pastor Laércio é o homem que teve a visão, não quero nem entrar muito porque corro o risco de não ser tão fiel ao que Deus falou ao coração dele, mas quando ele me compartilha que essa igreja nasce em cima do mesmo Evangelho de João, capítulo 17, e diz o seguinte: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Posso ouvir um glória a Deus mais animado aí? Então não é modismo. Então não é mudança de igreja, de quem não pode bater palma para poder bater palma. É muito mais do que isso. É uma imersão num valor do Evangelho, que vai trazer um poder multiplicador, um poder de salvação, se nós compreendermos que este é o vinho novo que nós estamos celebrando neste tempo. Se nós compreendermos, se do mover não virar movimento, e do movimento
virá monumento, porque todos nós corremos este mesmo perigo, do mover do Espírito virá apenas um movimento, e de um movimento virá apenas um monumento. Então qual o chamado? É compreender o vinho novo. Qual é o vinho novo? Que não será contido em odres velhos. Qual é o vinho novo? Cuja vestimenta não pode ser rasgada para servir de remendo em roupa velha. Qual é o vinho novo que precisa ser experimentado até que ele tenha um gosto melhor do que o vinho velho? Qual é o mover que não pode virar movimento e muito menos monumento? Qual é o mover? Qual é o vinho novo? Quando nós então entendemos, e vocês agora entendem porque compartilhei um pouco da nossa experiência de mudança. Quando entendemos isso, bom, Deus nos deu então um nome, Deus nos deu uma visão, e então organizamos, começamos a estabelecer uma declaração de missão, de valores, de visão, e compartilhando com pastores e com toda a igreja. Gente, olha, nós nascemos para isso. Então, olha, você que é engenheiro, você que é médico, você que é dona de casa ou dono de casa, você que é empresária ou empresário, você tem que ser uma voz que fala pelo modo de vida. Você precisa ser uma voz pelo modo de vida, na forma como você paga seus impostos, na forma como você lida com seus empregados, na forma como você trata a sua esposa, na forma como você trata seus filhos, sendo uma voz no lugar onde você foi plantado. Por quê? Porque quem se propõe a ser uma voz, ele se torna uma influência impactante naquele lugar, culminando em salvação de vidas. E então chegamos hoje nesse tempo de transição da igreja Union, para que todos sejam um, para que o mundo saiba quem é Jesus. Que grande desafio. Fico olhando aqui, não queria estar na pele do pastor Laércio, nem da Cristina, nem dos pastores. Do mesmo desafio. Tem noites que eu acordo meio assim, meu Deus, que visão é essa? Ser uma voz. Quem foi João Batista? Ele podia dizer que era uma voz. Eu tenho que comer muito feijão ou muito gafanhoto para chegar ao ponto a achar que tenho alguma coisa em comum com João. Mas esse é o chamado. Ser um. Ser um com o vosso pastor, ser um com a visão que Deus deu a ele, e que às vezes a gente demora um pouquinho para poder entender o que está acontecendo. Ser um, há um preço, é um vinho novo, que vai resultar em algo explosivo, que vai conectar o mundo, as nações, que vai viabilizar o envio de missionários numa proporção muito maior, numa potencialização muito maior. Para isso tem que ser um, para isso tem que vencer as diferenças, para isso tem que vencer as brigas, para isso tem que vencer o orgulho, para isso tem que vencer um monte de coisa. Há muitos inimigos das visões que Deus nos dá. Não foi somente Lutero que enfrentou as suas lutas nos seus dias, é o Wilson de hoje, é o Laércio de hoje, é o Paulo de hoje, é o Samuel de hoje, mas a todo aquele a quem Deus visitar com uma palavra e se colocar firme naquela visão e conseguir o espírito correto no meio da igreja, vai ter o êxito que talvez nem o pastor idealizou, nem imaginou, mas que está no coração de Deus. Para que sejam um, a fim de que o mundo saiba, a fim de que o mundo conheça. Então, tanto Igreja Voz quanto Igreja Union, ela tem um potencial tremendo, idealizado por Deus para a salvação de milhares e milhares de pessoas. E é por isso que Deus compartilha então uma visão. Mas em meio a
realidade, a primeira, eu acho que há alguns desafios que a gente tem aqui diante de nós. O primeiro desafio talvez é descobrir qual que é o vinho novo. E o vinho novo, como eu já disse, não é um modismo, não tem a ver apenas como um nome de igreja ou como um formato de culto, é mais do que isso, é um mergulho num valor que precisa ser resgatado para que o Espírito faça o que está no coração do Pai. Um valor. Justo viverá pela fé, dias de Lutero. Eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, para que sejam um, a fim de que o mundo conheça. Então, este é o vinho, esse é o valor, esta é a imersão num valor bíblico. Então já identificamos qual que é o vinho novo pelo qual devemos lutar, pelo qual devemos talvez dar até a nossa própria vida. O vinho novo, a visão que Deus deu, pela qual muitos morreram no passado, e que a gente deve fazer com que essa visão seja vivida com intensidade por todos os dias da nossa vida. Contamos a nossa experiência para fazer o gancho para a realidade, para a vossa realidade. Então compreendemos qual que é o vinho. Mas diante do vinho novo, nós temos alguns desafios. O primeiro desafio é entender o que Jesus está dizendo aqui, nessa passagem bíblica original que eu li, e que se encontra aqui no versículo 36. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Para deixar bem claro o que Jesus está querendo dizer, e já aplicando aqui para a nossa realidade, a roupa velha é aquela da qual a gente não quer abrir mão. A gente até acha uma roupa nova, bonitinha, mas a gente não quer, às vezes, ter o trabalho de trocar de roupa, porque a gente gosta tanto da zona de conforto, do nosso jeitinho de fazer devocional, meia boca, tá bom assim. Nosso jeito de ler a Bíblia, de lidar com as caixinhas de promessa, de pegar somente aquele texto que massageia meu ego, ou que fale alguma coisa que me deixe mais confortável. E é claro que toda a palavra de Deus é aceitável. No entanto, há um vinho novo que demanda em primeiro lugar, uma mudança de roupa. Para eu compreender de fato o que é essa união, essa unidade numa dimensão mais profunda, preciso olhar para a minha roupa e dizer, olha, essa roupa aqui já envelheceu. Há uma proposta de uma roupa nova, mas quanta gente não quer mudar o hábito da vida devocional? Quanta gente não quer mudar a forma de tratar a esposa, a forma de lidar? Ele até pega talvez uma pregação aqui, um curso de casais ali, um evento, e ele pega um pouquinho da roupa nova. Deixa eu ver se eu pego aqui essa coisinha nova, para remendar o velho. E Jesus está falando sobre o perigo da gente ser seletivo, como o Daniel falou ontem, a questão da seletividade da honra, né? Bom, eu sou seletivo, eu honro esse daqui, mas o outro eu não honro, porque nós vamos pegando, nós vamos estragando a roupa nova, porque não queremos abrir mão da velha, e quando a velha, ela começa a se rasgar, e a gente começa a perceber rupturas no nosso casamento, o que a gente faz? Às vezes a gente acha que pegar um pouquinho,
seletivamente de algumas coisas, vai resolver o problema estrutural daquele matrimônio. Em vez da gente chegar para a esposa ou chegar para o marido e dizer: olha, está tudo errado, a gente tem falado num tom de voz que a gente não consegue voltar mais, está errado. A maneira como a gente lida com os nossos filhos, tudo isso está errado. E em vez da gente ter a coragem para reconhecer que aquela roupagem não cabe mais no matrimônio, que aquela roupagem não cabe mais no ministério, que aquela forma de agir na nossa vida cristã não cabe mais no ministério de louvor, ou na célula, ou em algum outro lugar. Em vez da gente ter a coragem de dizer: olha, essa roupa não me serve mais, há uma proposta de uma roupa nova. E às vezes, por falta de coragem, a gente até enxerga as rupturas e os rasgos em nossas vestimentas, olhando até para a vida pessoal. Avalie a sua vida espiritual. Peça que o Espírito Santo revele a você os rasgos, as rupturas nas suas vestimentas como pessoa, a maneira como você lida com as suas finanças, como talvez você fica devendo para alguém e aquilo não te incomoda. Não sei, graças a Deus não conheço ninguém, e tenho essa liberdade de falar aqui ou em qualquer lugar, porque na verdade é uma roupagem velha, que a gente ama tanto, que mesmo se rasgando, e mesmo diante de uma proposta de algo totalmente novo, a gente não quer abrir mão do velho, e fica estragando o novo para consertar o velho. Esse é o desafio. Você pode dizer para o seu vizinho com muito amor, com muito carinho: está na hora de você trocar de roupa. Fala isso para ele. Percebi que você ficou meio tímido de falar isso para ele ou para ela. Mas entenda apenas o sentido espiritual. Há uma mudança, há algo novo. E sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava no novo com os discípulos, celebrando a presença dele, e os discípulos felizes da vida, até que vem alguém que bate a porta, dizendo: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus costumam jejuar. Por que seus discípulos não jejuam? E Jesus disse: escuta, vocês estão tentando, vocês não compreenderam que o novo chegou. Nada contra o jejum, e ele não tinha nada contra o jejum, apenas eles estavam dizendo: escuta, se vocês percebessem que o novo é melhor do que uma estrutura religiosa, às vezes cansativa, enfadonha, que mais nos afasta, que mais nos distancia. Se vocês percebessem como é bom ser crente, se vocês percebessem como é gostoso celebrar a presença do noivo, vocês não viam buzinar no meu ouvido, dizendo sobre esse jejum ritualístico, esse jejum dos fariseus, que é apenas algo para a aparência, mas que não muda a essência. Vocês estão trazendo algo, vocês estão com uma roupagem velha, e às vezes se encantando com alguma pregação minha, Jesus, mas não querendo de fato mudar de roupa. Não querem mudar de roupa. E eu penso que esse é o chamado para nós. E nessa altura do campeonato, eu não estou mais nem pregando para essa igreja aqui local apenas, mas entendo pelo mover, pelo que a gente vai percebendo nesses dias, que essa pregação é para o mundo, para ela entender que o novo que Deus está trazendo não cabe nas nossas bitolas religiosas, nos nossos programas de igreja, muitas vezes mais para ocupar os crentes do que propriamente para ser frutífero no reino de Deus. Não cabe mais. Não dá mais para a gente perder tempo com coisas que não nos levarão ao espírito do que Deus
nos falou quando disse que temos que ser voz, e no espírito do que Deus falou a essa igreja, quando diz que essa igreja tem que ser uma, para que o mundo veja. Então não dá tempo mais para a gente perder vida, energia, dinheiro, numa roupa velha, se alegrando com algumas seleções de novo, que a gente consegue introduzir nessa roupa velha que a gente tem. Ou a gente troca de roupa, ou mover vira movimento, e movimento vira monumento. Jesus traz uma outra ilustração que serve para a gente também como desafio. E aí precisamos compreender a natureza dos odres. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Não preciso entrar em detalhes, porque eu acredito que todos já devem ter ouvido muitas pregações daqui mesmo ou de fora, sobre a questão dos odres, né? Feitos de peles de animal, de cabra, de ovelha, enfim. Tipo bolsas pequenas, peles de animal. E por que pele de animal? Porque tinha que ser flexível. Enquanto é novo, é flexível. E por que tem que ser flexível? Porque o vinho novo, ele tende a fermentar, então ele tende a se expandir dentro daquele recipiente. E se o recipiente não for flexível, no processo de fermentação, se o odre não é flexível e ele está se expandindo, se não for flexível a estrutura, ela se quebra, ela se rompe. E aí há dois prejuízos: se perde o vinho e se estragam os odres. Então, vinho novo tem que ser dentro de odre novo. Vinho novo dentro de odres novos. Vinho novo dentro de odres novos. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam com dificuldades de mudar essa parte estrutural. A estrutura da vida, a estrutura da religião, a estrutura do coração, a estrutura da mente, a estrutura do espírito. Havia algo extremamente novo. A presença de Jesus era tão viva, mas essa estrutura impedia que o povo enxergasse, conseguisse perceber que o novo estava ali. Os hábitos que a gente não quer mudar, talvez a mesma aplicação com relação à vestimenta, até porque Jesus está falando da mesma coisa, mas quando a gente vem para o âmbito dos odres, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor as estruturas religiosas nas quais nós vivemos com uma mente de que está tudo certo, porque a gente se acostumou com isso. É ou não é? A gente se acostuma com determinadas estruturas, e na hora em que você se acostuma, você não questiona mais. É aí que nós entramos numa linearidade de vida, que nesse caso é negativa, porque nos coloca numa zona de conforto, em que a gente acha que é assim que a gente tem que continuar sendo. Mas quando eu penso, queridos, que o desafio de uma mudança é para que um número maior de pessoas se converta, e se eu começo a pensar que se eu tenho uma receita de bolo, e se eu faço o bolo sempre do mesmo jeito, eu vou ter sempre os mesmos resultados? Então eu preciso começar a questionar. Alguma coisa tem que mudar. Talvez eu tenha que começar a pedir: Senhor, eu estou dormindo demais, desperta-me mais para orar.
Mesmo que eu tenha que me mandar uma mensagem para este odre velho aqui, que está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Senhor, eu sei que com a idade a gente vai tendo alguns limites, mas Senhor, renova aquilo que dentro da minha condição humana é possível mudar, é possível renovar, e aquilo que eu não consegui, dá-me a humildade de conseguir passar o bastão para os mais jovens, que é parte da proposta dessa igreja, e que também é parte da proposta da nossa igreja. A humildade de perceber que há limites estruturais, que hoje eu não consigo mais fazer jejuns mais prolongados, como eu já fiz em algum outro tempo, mas eu posso, de alguma forma, Senhor, dá-me sabedoria. Eu quero motivar os jovens. Começamos, depois de um tempo que eu já não fazia mais vigília com o pessoal a noite toda, me lembrei das épocas em que eu era mais jovem e que a igreja fazia vigílias, e muita libertação acontecia. Vejo na minha memória pessoas que entravam opressas e saíam libertas por causa das vigílias, e eu já estava meio, não digo que preguiçoso, mas acostumado com o meu jeito de ser. E eu comecei a falar, gente, vamos fazer uma vigília, vamos desafiar a nossa capacidade. E foi uma bênção, os jovens vieram, o louvor veio, e o povo da oração veio, e a igreja veio, e passamos aquela madrugada, e foi mais fácil do que eu imaginei, porque a minha cabeça já estava ficando estruturalmente velha, até que eu precisei dizer a mim mesmo, mente, renove-se, porque vinho novo não convive com odres velhos. Eu estou falando de velho, não no sentido de idade, né? Às vezes a nossa mente envelhece. Quantos entendem o que eu quero dizer? Quantos compreendem que existem alguma estrutura de odre que precisa ser mudada para que você experimente um odre novo, flexível, uma renovação de mente, uma renovação de hábitos, uma renovação da sua espiritualidade, para você comportar o vinho novo? Quantos entendem isso? Deus está nos chamando para isso. Mas há um último desafio, e ele está aqui, nesse último versículo. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Quantos se lembram do povo quando saiu do Egito e foi para a terra prometida? Nos primeiros dias de experiência de deserto, começou a bater saudade dos melões, dos pepinos, dos alhos, da fruta, do que comiam no Egito. Eram escravos, mas viveram tantos anos naquela condição, que quando Deus propôs algo novo, praticamente eles falaram a mesma coisa do que Jesus está propondo aqui. O vinho velho é excelente, é melhor. A comida, o que eu experimentei antes deste novo, é melhor. O que ele está querendo dizer é que, de fato, o vinho envelhecido, ele precisa envelhecer para se tornar um bom vinho, humanamente falando. Mas quando você aplica isso para a sua realidade espiritual, tome cuidado para que você não seja tentado nesse processo, nessa caminhada, não seja tentado a não querer o novo de Deus,
por conta do que o velho já te ofereceu. Por conta da realidade velha na qual você já está habituado ou acostumado. Que você tenha a coragem de seguir adiante no deserto e não olhar para trás. Porque Josué e Calebe, da nossa geração, se renova quando não sente saudade do passado, mas quando, em vista, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e hoje está sentado à destra de Deus, Jesus. Pelo gozo que lhe estava proposto, não olhou para trás, não teve saudade do vinho velho, não teve saudade do melão, do alho, do pepino, mas pelo gozo que lhe estava proposto, e dentro dessa realidade, union, dentro desta realidade de unidade no Espírito, meu irmão, vamos relevar isso, vamos nos perdoar, vamos nos abraçar, vamos esquecer, porque pelo gozo que nos está proposto, pelas vidas que serão salvas a partir do nosso espírito de unidade, vamos relevar isso, esquecer isso, vamos deixar o Egito para trás e vamos seguir, porque pelo gozo que lhe estava proposto, pelo benefício que está para além de nós, vale a pena. Vale a pena. Eu me sinto renovado nesses dias. Eu acredito que meu amigo também. Porque quando a gente volta a sonhar, a gente volta a viver. Há um determinado momento na nossa vida ministerial, quem não é pastor não sabe disso, em que a gente se sente exaurido, desgastado, com uma realidade às vezes cansativa, pesada, e a gente muitas vezes ora ao Pai dizendo: Senhor, renova-me com teu vinho. Há algumas coisas que se endureceram na minha vida, talvez a forma de pensar, a forma de fazer ministério, a forma de pregar, a forma de conduzir, se endureceram. E essa estrutura está se opondo ao teu novo. Então, restaura-me, Senhor. Renova-me. Naquilo que é possível na minha vida, renova-me. E naquilo que eu percebo que há necessidade de ajuda, de apoio, traga uma nova geração. Uma nova geração que seja séria, que saiba honrar a geração anterior, a velha geração, que saiba pegar o bastão, mas não dizendo: agora deixa comigo que eu vou fazer o que você não fez. Não, uma nova geração que vai no mesmo espírito respeitoso, que vai no mesmo espírito de submissão, de entendimento, mas com uma energia maior, com um gás maior. E esse é o chamado para vocês jovens. Que lindo ver as crianças aqui, que visão linda, aqui no louvor, os pequenininhos no louvor, adorando. Que coisa linda. Em pouquinho tempo, esses meninos e meninas já serão juniores, já serão adolescentes, já estarão aqui na ministração, estarão aqui pregando, estão absorvendo esse espírito que vai se renovando, os odres que vão se renovando na presença do Senhor, e então não haverá limites para o crescimento de Deus, para o propósito de Deus, para o cumprimento daquilo que Ele idealizou para este ministério. Por isso vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber o louvor, a honra, a glória e a adoração.